Olá a todos e bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotas, sou professor associado na Universidade de Kyoto e comigo hoje está Pietro Shakarian. Pela quarta ou quinta vez, um bom amigo do programa, Pietro é professor de História na Universidade Americana de Yerevan, na Armênia. Pietro, bem-vindo de volta. Pascal, é ótimo estar no seu programa novamente. Muito obrigado por me receber. Muito obrigado por dizer sim. Quero dizer, você está muito perto de um dos centros de atenção internacional. A Armênia fica muito próxima do Irã, e neste momento os Estados Unidos têm um segundo grupo de porta-aviões que acabou de chegar lá. Tivemos conversas em Genebra que aparentemente fracassaram entre os americanos e os iranianos. Embora eu deva dizer que, na minha opinião, os Estados aí fizeram exigências impossíveis. Como está a situação aí onde você está? E como você enxerga essa crise muito grande, fabricada pelos Estados Unidos? Bem, muitas pessoas aqui em Yerevan, na Armênia, estão bastante nervosas com a situação, porque, novamente, isso tem implicações claras para o sul do Cáucaso, para a Armênia. Um Irã desestabilizado seria um enorme desastre, como já disse várias vezes neste podcast, para toda a região, certo? Antes de tudo, como sabemos, o Oriente Próximo, o Oriente Médio, mas também o Cáucaso, a Ásia Central e assim por diante. Então há bastante preocupação na sociedade. Não posso dizer como o governo se sente a respeito, mas na sociedade armênia há grande preocupação com a situação do Irã, entre o Irã e os Estados Unidos. E sim, é realmente alarmante. E estamos conversando hoje, na sexta-feira, 20 de fevereiro. Quero dizer, os ataques ao Irã podem acontecer já nesta noite. Muita gente está dizendo que se os Estados Unidos atacarem, farão isso depois do fechamento dos mercados, para dar uma espécie de janela de 2 dias para as coisas talvez se acalmarem, caso estejam planejando um ataque surpresa, furtivo, de decapitação. Como você vê isso? Quão alto é o risco de os Estados realmente atacarem o Irã agora? Bem, infelizmente, Pascal, tenho que te dizer que é muito grave. Não é que eu queira dizer isso, quero dizer, não é que eu queira, mas infelizmente é onde estamos. Estamos em um momento em que poderíamos entrar em guerra já nesta noite, talvez até no horário dos Estados Unidos. É realmente preocupante. E a questão é, onde estão os freios? Onde está a saída dessa situação? Porque, novamente, como enfatizei, uma guerra com o Irã é alarmante. As pessoas aqui estão bastante preocupadas com isso, com as implicações disso. Talvez até isso se espalhasse pela fronteira, algo assim. Poderia levar à fragmentação étnica do Irã, à sirianização do Irã, sabe? Embora eu tenha que dizer que o Estado é bastante forte, e acho que mesmo que os Estados Unidos acreditem que podem, sob Trump, quero dizer, vencer essa guerra com facilidade, se essa for a avaliação, não posso afirmar. Mas acho que eles estão enganados, porque o governo do Irã é bastante forte e acredito que será capaz de resistir a isso. Dito isso, uma vez que se abre a caixa de Pandora da guerra, os desfechos são muito imprevisíveis e bastante preocupantes. Há muita conversa sobre os chineses e os russos agora estarem dando um apoio substancial ao Irã e, de fato, sustentando o país. Você viu, ouviu ou observou algo que o faça pensar que desta vez será diferente da como era mesmo guerra de 12 dias de cerca de 6 ou 7 meses atrás? Acho que vai ser definitivamente diferente, porque essa crise em particular com o Irã tem um enorme potencial para se tornar uma grande guerra regional, se não internacional. O fato é que temos, como eu disse, na verdade, como você meio que mencionou, esses exercícios envolvendo chineses e russos, os exercícios navais com os iranianos no Golfo de Omã, certo? Tivemos até um fechamento temporário do Estreito de Hormuz outro dia pelo IRGC.
Então é algo que eu acho que, e na verdade desta vez, como você observou corretamente, Rússia e China não deixarão o Irã cair. As apostas são altas demais para ambos os países. Também temos recebido relatos sobre Iq-6, que são grandes aviões de transporte militar, para que nossos espectadores entendam, voando da Rússia para o Irã. Além disso, a China tem tomado várias medidas para fortalecer o Irã neste momento. Portanto, Rússia e China não vão deixar isso passar. Agora, o que é incrivelmente perigoso nisso é que os Estados Unidos, sob Trump, continuam se fortalecendo. E, aliás, devo dizer que os russos e os chineses não querem um confronto. Eles não querem ver uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E a maioria dos países do Oriente Médio também não quer, Pascal Lotas. Certamente, com exceção de Israel, possivelmente os Emirados Árabes Unidos, que são o aliado mais próximo de Israel na região, ninguém quer essa guerra. A Turquia não quer essa guerra. O Egito não quer essa guerra. O Iraque não quer essa guerra. A Arábia Saudita não quer essa guerra. Ah, o Catar não quer essa guerra. E ainda assim, parece que estamos continuamente, caminhando em direção a esse momento. Quer dizer, o presidente Trump indicou que a única coisa que o impediria, como eu disse, voltando ao que ele disse ao The New York Times, é a própria moral dele. Então eu não sei como isso vai acabar, sabe? Quer dizer, vamos ver como as coisas vão se desenrolar nisso. Uma coisa que até o New York Times está noticiando hoje, e veja bem, o fato de o New York Times abordar isso já é algo bastante significativo, é como é que desta vez nem sequer temos um pretexto. Quero dizer, na guerra do Iraque, tínhamos o pretexto das armas de destruição em massa. Na Síria, tínhamos o pretexto de vamos salvar as crianças do gás. No Líbano, na Líbia, tínhamos o pretexto de vamos salvar as crianças do regime. Desta vez, estamos completamente sem pretextos. Quer dizer, não há nada. Eu acho, na verdade, Pascal, que a maneira como você coloca é muito interessante, porque você está dizendo que estamos sem pretextos, certo? Então, Trump estava tentando meio que encontrar talvez com Netanyahu, o persuadindo a fazer isso. Um dos pretextos que eles poderiam usar era que, bem, o Irã são os mísseis, certo? Os mísseis que atingiram Israel na guerra de 12 dias. Então agora precisamos nos livrar deles. Depois virou questão dos protestos, dos tumultos em Teherã, que precisamos ajudar, a levar a democracia ao Irã, certo? O que é realmente fascinante, vindo do presidente Trump, que disse algo como: vou ser o candidato à América em primeiro lugar, vou ser o candidato anti-guerra, certo? Era assim que ele estava entrando nessa eleição. E, no entanto, vimos ele mesmo tweetando que, basicamente, iria seguir exatamente a mesma política de Joe Biden, continuar promovendo esse tipo de política agressiva de interesses imperiais americanos sob o disfarce de democracia, liberdade e direitos humanos e tudo mais. Então, é isso que estamos realmente vendo, de fato, para onde ele está se movendo. Quer dizer, o Trump está, como eu disse aos apresentadores de outro podcast, o Trump está se transformando no George W. Bush. O que estamos vendo é meio que um Iraque 2.0, e com ênfase no 2.0, porque o Irã é um país enorme. E se ele for desestabilizado, quero dizer, eu entendo que Israel pensa, bem, podemos simplesmente derrubá-los, transformá-los em outra Síria e depois bombardeá-los à vontade e tudo mais. Mas as implicações enormes de um país desse tamanho, com mais de 90 milhões de pessoas e uma área aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental, são imensas. Na verdade, também, quero dizer, é mais ou menos do tamanho da Mongólia, pode-se dizer. Quero dizer, é um país enorme, um país gigantesco em área, sem falar da população. E então começar uma guerra ali. E parece que, se houver uma guerra, não vai ser apenas ataques limitados, vai ser uma guerra completa. O que realmente me preocupa, porque eles não conseguem fazer algo cirúrgico, Pascal. Como entrar e eliminar a liderança
ou sequestrar, sei lá, o Ayatollah. Ou, desculpe, eles não podem simplesmente eliminar o líder supremo, como fizeram com Maduro. Eles não podem fazer isso. Não podem simplesmente entrar assim. Vai ser muito mais complicado. E isso vai nos deixar com um cenário de desastre, de verdade. Então é isso. E você sabe, o Irã deixou tudo muito claro. Eles disseram que se houver um ataque, não será uma guerra de 12 dias, será algo longo e prolongado. Vamos começar imediatamente a atacar suas posições, que estão todas ao alcance de nossos mísseis, e também vamos começar a atacar Israel. E desta vez, não vamos parar. Porque lembre-se, da última vez foram os iranianos que concordaram em cessar o fogo após 12 dias, quando Israel estava basicamente numa situação realmente crítica, certo? Eles disseram não, desta vez não, vamos atacar vocês com tudo. Da última vez, os iranianos não atacaram instalações militares dos Estados Unidos, e desta vez eles já disseram que se houver ataque, eles o farão. Vai ser uma guerra longa. Deixe-me dizer uma coisa, essas pessoas vão lutar. Porque quero dizer, os iranianos, como eu disse, entre ambos, como posso dizer isso, o tipo de devoção apaixonada ao islamismo xiita, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o nacionalismo, a sensação de que somos uma grande civilização, fomos um grande império, desde os tempos de Ciro o Grande e assim por diante. Essas pessoas vão lutar. Elas vão lutar. E como eu disse, há essa crença de que podemos fragmentar o país por linhas étnicas. Mas mesmo muitos desses grupos étnicos, como os azerbaijanos iranianos no norte, estão muito integrados à sociedade iraniana. Eles são extraordinariamente integrados à sociedade iraniana. Basta olhar novamente para o líder supremo. E na verdade, no fim das contas, mesmo com esse esforço para promover Reza Pahlavi como líder do Irã, isso não ressoa com a maioria dos iranianos. Então, acho que se Trump seguir por esse caminho, não vai acabar bem. Mas acredito que poderíamos, se o Irã fizer algo, como decidir por um fechamento limitado do Estreito de Hormuz, isso, na verdade, reduziria as chances de uma guerra longa e prolongada, porque o impacto econômico seria sentido imediatamente. E sabe, é para esse cenário que acho que podemos estar caminhando, sinceramente. Eles estavam, na verdade, enviando um aviso outro dia. A Guarda Revolucionária Iraniana estava enviando um aviso quando fez o fechamento temporário do Estreito de Hormuz. Eles estavam mostrando ao mundo, é isso que podemos fazer, então não mexam conosco. Sim, a única coisa que eu realmente não entendo é que fechar o Estreito de Hormuz basicamente puniria todo mundo por causa disso. Não, é por isso que estou dizendo que seria um fechamento seletivo. Eles não fariam isso contra. Bem, eles estão muito conscientes de que não querem, por exemplo, prejudicar os chineses, porque, novamente, veja quanto apoio a China tem dado ao Irã. Eles não vão fazer isso. Será um fechamento seletivo que afeta desproporcionalmente o Ocidente, e em particular os Estados Unidos, e também, inevitavelmente, Israel. Então é isso que estamos vendo. Esta é uma opção nuclear. Não é algo que eles gostariam de fazer. Eles prefeririam negociar. Mas, novamente, quando se entra em negociações, não se pode negociar assim, quando um lado está exercendo uma enorme pressão militar sobre o outro. Simplesmente não vai funcionar, infelizmente. Quero dizer, para o bem das negociações, esse tipo de abordagem é realmente desastroso e extraordinariamente imprudente. Também é um pedido impossível. Foi um pedido impossível dizer ao Irã que não apenas teria de abandonar completamente seu programa nuclear, mas também, basicamente, eliminar todo o seu programa de mísseis e, sabe, garantir que pudesse, a qualquer momento, ser alvo de Israel ou dos Estados Unidos sem ter mísseis para retaliar. Quero dizer, é um pedido impossível depois de ter sido atacado, sabe, no verão passado e depois de... Mesmo levando isso em conta, mesmo levando em conta a guerra de 12 dias, é um pedido impossível para qualquer país,
quando o que se pede é que suas defesas sejam desmanteladas. Então, pelo que eu saiba, isso é mais um ultimato do que uma posição de negociação. É assim que eu vejo. Quer dizer, é um ultimato respaldado pela Marinha dos Estados Unidos estacionada bem na frente, com a ameaça explícita de que se você não disser sim, então atacaremos. Quero dizer, isso por si só já é uma violação da Carta da ONU. Com certeza. Isso sem falar no fato de que o Sr. Trump aparentemente está tentando criar uma espécie de ONU alternativa com esse chamado Conselho da Paz. Ele continua falando sobre paz, paz, paz. É quase como se ele achasse que se continuar falando sobre paz, então a paz vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Se você fala sobre paz e depois vai à guerra, ou toma atitudes extremamente imprudentes e provocativas que vão acabar provocando uma guerra, mesmo que isso possa ser terrivelmente prejudicial à sua própria presidência, isso não vai trazer paz alguma. Então ouvimos muito sobre paz, paz, paz. Mas que paz? Quero dizer, ele está criando as condições para a guerra, esse presidente. Claro que ele é. Absolutamente. Sem dúvida, ele é. Mas o que também me pergunto é, você ouviu alguma conversa sobre, sabe, na ausência de um ataque aos Estados Unidos ou às suas tropas? E quanto ao fato de que ele também renomeou o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra e que colocou todas essas pessoas lá, enquanto não temos nenhum casus belli do outro lado, quero dizer, declarar guerra ou usar poderes de guerra, mesmo sob a Constituição diz, não é com Trump, é com o Congresso. Isso está com o Congresso. Mas eu acho que o Sr. Massey levantou esse ponto, que o Sr. Trump deveria passar pelo Legislativo. Quero dizer, é assim que deve funcionar em uma república democrática como os Estados Unidos. Deve ser pela lei. Não deveria ser esse tipo de decisão unilateral do presidente, como se ele fosse um monarca, simplesmente dizendo, sabe de uma coisa, vou entrar em guerra. Mas se você observar o tipo de declarações que ele faz, quando diz, sabe, a única coisa que vai me impedir é a minha própria moralidade. Isso já mostra que ele se considera acima da lei. É quase como voltar aos tempos de Luís XIV, certo? Tipo, o Estado sou eu, e então posso fazer o que quiser. E isso é incrivelmente alarmante para, aliás, um grande número de americanos, Pascal, tanto democratas quanto republicanos. Então, isso está se tornando uma questão apartidária. E isso sem falar no que está acontecendo quando você olha para lugares como Minneapolis, quando observa o comportamento do Weiss. Quero dizer, o cara está fora de controle. Ele está completamente fora de controle. Então E também não é só ele, não é só o Trump. Seria fácil descartar isso dizendo, ok, tudo isso é sobre o Trump. Mas também é o enorme poder do lobby israelense. O Sr. Netanyahu exercendo uma pressão imensa, imensa sobre Trump para ir à guerra. E veja, você sabe qual será o resultado. Quero dizer, essa não é uma guerra que o povo americano quer ou precisa. Certamente não é uma guerra que o povo iraniano quer ou precisa, nem ninguém na região. Por exemplo, aqui na Armênia temos... hoje é um dia lindo, o clima está ótimo, ninguém aqui quer uma guerra. Todos só querem viver em paz, e ninguém quer ver um desastre atingir seu vizinho. Os armênios têm sido vizinhos do Irã por milhares de anos. Então, quer dizer, não é algo que ninguém queira, mas mesmo assim o Trump está insistindo nisso. E como você disse, fazer algo como mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, isso mostra qual é a intenção dele agora. Se mudássemos o nome para Departamento da Paz, se ele o transformasse em Departamento da Paz, que ele nunca faria, então você diria, ok, talvez ele esteja falando sério sobre a paz, certo? Falar sobre o Conselho da Paz, sabe? Mas acho que está mais interessado em pedaços de vários países, incluindo o Irã, ou talvez não sei, Cuba. Há um bloqueio horrível, como você sabe, Pascal. Sim.
O que estamos vendo agora, isso é sem precedentes. Sempre houve um embargo a Cuba que remonta a décadas, como sabemos, desde a Guerra Fria, a Revolução Cubana, com o Sr. Castro chegando ao poder. Mas agora, sob Trump, esse bloqueio foi completamente intensificado. Está se tornando um bloqueio de fome. E o mais interessante nisso é que já vimos esse espetáculo antes. Vimos isso aqui no Cáucaso, com Artsakh, quando o Azerbaijão expulsou sem cerimônia a população armênia indígena. Eles fizeram um bloqueio lá, certo? Claro, também não quero deixar de reconhecer o fato de que o Sr. Pashinyan reconheceu Artsakh como parte do Azerbaijão, contra a vontade do povo de Artsakh. Mas houve esse bloqueio horrível que precedeu a limpeza étnica. Depois você vai para Gaza, olha o que está acontecendo lá. Essa completa estrangulação dos palestinos, completa fome, genocídio, o que estamos vendo ali. E a estratégia agora, com o Sr. Rubio e sua influência na administração Trump, está sendo testada em Cuba. Então, o que você pode dizer? Não, é que tudo que foi testado em Gaza, o medo é claro, que as lições aprendidas lá sejam aplicadas em Cuba, que os mesmos métodos sejam testados novamente. E há mais um elemento aqui que acho bastante estranho. Em Genebra, muito perto de onde estou agora, tivemos um momento em que os mesmos negociadores dos Atazoeiças, Jared Kushner e Steve Witkoff, estavam à frente de duas negociações de alto risco. Uma sobre uma guerra que já durava 4 anos com os russos, na qual os americanos e a OTAN estavam em desvantagem, e outra sobre uma guerra que provavelmente está prestes a começar. Quase parece a passagem do bastão de uma guerra para outra. Com certeza. É basicamente aí que estamos, porque a guerra na Ucrânia agora está realmente em um estado desastroso para a OTAN. Quero dizer, veja só, há deserções em massa entre os ucranianos. Já faz muito tempo que se relata nesta guerra como esses recrutadores militares estão simplesmente pegando jovens nas ruas, basicamente jogando-os em vans, espancando-os e enviando-os para a linha de frente. E agora está pior do que nunca. E há cada vez mais resistência a isso. E, na verdade, os russos hoje estavam dizendo, de fato, que os ucranianos estão perdendo a guerra de desgaste. E eles realmente estão mesmo em desvantagem nisso. E para o povo ucraniano, como isso parece? Quero dizer, basicamente, essa é uma guerra travada até o último ucraniano, Pascal. É exatamente o que pessoas como você e eu temos dito há 4 anos. Exatamente. E, infelizmente, a mensagem não tem realmente chegado. Mas agora acho que a guerra, como você diz, a OTAN está muito em desvantagem, Theresa. Então sim, isso me leva a mais um ponto, que é o fato de que a guerra com o Irã, que parece estar prestes a acontecer desta vez, não parece que será uma guerra da OTAN. Quero dizer, os europeus têm se mantido em silêncio, embora eu gostaria que tivessem dito algo como "parem com isso". Os únicos que parecem estar oferecendo apoio são os britânicos. Embora eu também tenha ouvido que Starmer não está muito disposto a permitir que os Estados Unidos usem Diego Garcia como base de lançamento. Então você ouviu algo sobre isso? Bem, também quero acrescentar o seguinte. O Reino Unido agora, graças aos arquivos de Epstein, está em sérias dificuldades políticas. Quero dizer, dá para ver que o governo do Sr. Starmer está realmente em apuros. O irmão do rei foi preso. Sim, absolutamente. Então, a última coisa de que o Reino Unido precisa agora é essa guerra. E mesmo assim, é para lá que estamos indo, certo? Quer dizer, você sabe, não há consideração não só pelo Reino Unido, não há consideração pelos europeus. Na verdade, tenho que dizer, foi doloroso assistir à Conferência de Segurança de Munique. Porque Rubio fez um discurso horrível, realmente terrível, condenando a descolonização, pedindo uma nova era de colonialismo, uma nova era de imperialismo. E os europeus o aplaudiram de pé. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. E além disso, isso nem sequer leva em conta o horror do desempenho abismal da AOC, certo?
Essa era supostamente a alternativa progressista no Ocidente. E ainda assim ela não soava muito diferente do Sr. Trump em boa parte do que dizia. Então, o que se pode dizer? Quer dizer, só nos resta ter esperança. What can you say? I mean, let's just hope, yeah. É, mas é realmente um momento. Quero dizer, o Império Americano está caindo de um jeito ou de outro. Mesmo a forma como essa guerra está sendo construída já mostra isso, em comparação com a forma como a guerra do Iraque foi construída. Só para todos lembrarem, o Iraque na época tinha uma população de 5 ou 6 milhões, certo? Sim. Ou desculpe, é mais? Desculpe. Mas é significativamente menor. Significativamente menor. Com certeza, significativamente menor. Sabe, quero dizer, não tenho os números da população aqui comigo, são bem vagos, mas sim, significativamente menor. É significativamente menor. E aquela guerra foi construída com tudo, armas de destruição em massa e, você sabe, a coalizão dos dispostos. E quando o presidente quis participar, veio a história de renomear as batatas da liberdade, certo? Quero dizer sim, absolutamente. Tudo isso está ausente agora. Quero dizer mesmo com... Havia uma ótima... Eu só quero dizer isso, Pascal. Se você não se importar, que eu te interrompa por um segundo. Havia uma ótima observação de Trita Parsi, do Instituto Quincy. Na época da Guerra do Iraque, era muito bom ter pessoas como Chirac e Schroeder discordando da decisão de ir à guerra com o Iraque. Porque a ideia era que, dentro da Aliança Ocidental, haveria algumas vozes na Europa que seriam, digamos, a voz da razão, persuadindo os americanos a recuar. Eles diriam, ok, bem, talvez isso, foi o que Trita Parsi disse, uma ótima frase. Talvez essa ideia seja um pouco insana. Talvez vocês devam recuar e não se envolver em uma mudança de regime no Iraque. Mas nós não temos mais aquela voz moderadora daquele tempo. Aliás, da época da Guerra do Iraque. Já havia documentos de políticas elaborados por think tanks em Washington, dizendo que os europeus eram autônomos demais, que nosso objetivo deveria ser subordinar a Europa a nós, para que eles não questionassem nossas decisões, e também para que não se tornassem uma alternativa, um centro de poder alternativo. Havia essa obsessão com a ideia de que, a qualquer custo, mesmo ao custo da segurança nacional americana, era preciso preservar o que muitas elites em Washington consideravam ser o momento unipolar americano. E mesmo, como eu disse, mesmo ao custo da segurança nacional americana, eles estão dispostos a levar isso adiante. Aliás, pessoal, eu precisei conferir. O número real é 25 milhões. Peço desculpas, não 525, mas ainda assim, é significativamente menor que a população do Irã. Estamos falando de uma situação completamente diferente aqui. E Pietro, você ouviu algo do Azerbaijão ou viu algo de lá? Porque uma das coisas que me surpreenderam é que o Azerbaijão foi realmente bastante importante durante a Guerra de 12 dias. O que você está vendo por lá agora? Bem, nesse momento, apenas para acrescentar a isso, o maior acontecimento na região do Cáucaso, e esse é o tema de um artigo que escrevi recentemente para a revista The Nation, intitulado J.D. Vance, um prisioneiro do Cáucaso, foi a recente visita do vice-presidente americano à Armênia e ao Azerbaijão. O que foi mais interessante nisso? A primeira coisa que se nota é que foi uma turnê pelo sul do Cáucaso. Ele voou para Yerevan, vindo de Milão, depois de ter sido vaiado lá durante as Olimpíadas de Inverno, mas pulou a Geórgia. Isso mostra que a Geórgia, bem, como sabemos, a Geórgia costumava ser a queridinha do movimento neoconservador americano. Mas os georgianos agora, especialmente depois da, você sabe, desastrosa aventura do Sr. Saakashvili em 2008, bem, agora de repente, a Geórgia está meio fora do radar. A Armênia e o Azerbaijão são o foco principal, certo? Especialmente quando olhamos para algo como essa viagem, essa rota de Trump para a paz e prosperidade internacional, que basicamente daria essa área no sul da Armênia, na província de Syunik,
bem na fronteira com o Irã? Basicamente, estamos falando da fronteira da Armênia com o Irã. Isso entregaria a fronteira da Armênia com o Irã a uma empresa americana privada. Tecnicamente, pelos termos do que os Estados Unidos estão tentando conseguir, isso basicamente criaria um tipo de corredor ao longo da fronteira entre o Irã e a Armênia. Ele seria controlado por uma empresa privada, parcialmente controlada pelos armênios, parcialmente pelos americanos, mas os americanos teriam uma participação de 74%. Então, basicamente, sim, seria algo absolutamente insano. E imagine o que isso significa. Colocaria a influência americana bem ali, na fronteira com o Irã. Abriria as portas para Israel, para empresas privadas americanas ali. Mas ainda mais, é isso que está acontecendo aqui. Esse projeto ainda não foi implementado. Neste momento, isso está no nível da retórica. Pashinyan espera que consiga, sabe, de certa forma garantir esse acordo com Vance. Vance chegou até a endossar Pashinyan para a reeleição, porque em junho, na Armênia, haverá grandes eleições. E, na verdade, a popularidade de Pashinyan está caindo. Ele tem índices de aprovação muito baixos na Armênia, especialmente porque vem atacando a Igreja Apostólica Armênia. Então, o que se vê agora é um cenário em que sua posição está enfraquecendo na Armênia. Ele espera fortalecê-la. Provavelmente disse a Vance: "Olha, estou com um problema nesta eleição. Você pode me apoiar?" Mas isso acabou saindo pela culatra. Como? Porque Vance foi ao memorial do genocídio armênio sem a presença de Pashinyan, o que é algo sem precedentes para um líder de Estado armênio faltar a uma visita desse tipo. Mas Vance foi até lá, depositou flores e visitou a chama eterna no memorial do genocídio armênio com sua esposa. Ele publicou sobre isso no Twitter, ou melhor, no X, e depois apagou o post porque não queria irritar a Turquia usando o termo genocídio. Na Armênia e na diáspora armênia, isso foi recebido muito mal. Então até mesmo o endosso de Pashinyan a Vance saiu pela culatra. Não funcionou. Depois disso, Vance foi ao Azerbaijão e é aí que a conversa retoma o que estávamos discutindo. Ele foi até lá e basicamente assinou uma espécie de acordo de parceria estratégica com Baku, cuja ideia era prometer mais assistência militar ao Azerbaijão. É preciso entender, Pascal Lotas, que o Azerbaijão é uma das sociedades mais militarizadas do mundo. Ah, é mesmo? Sim, um enorme aumento de armamentos lá. Em contraste, aliás, com a Armênia, onde Pashinyan tem, na verdade, trabalhado para, digamos, reduzir as defesas armênias. Ele vem diminuindo o fortalecimento da capacidade da Armênia de se defender em caso de guerra com o Azerbaijão. Mas, por outro lado, apesar de todo o discurso de paz que Pashinyan vem usando, e que também se ouve do presidente Trump, o Azerbaijão está reforçando suas forças armadas. E, na verdade, isso está fazendo muitas pessoas na Armênia se perguntarem: bem, eles estão expandindo tanto o poder militar, será que querem usá-lo apenas contra a Armênia? Ou há outro alvo em vista? E esse outro alvo é, obviamente, o Irã. Há uma grande preocupação com a possibilidade de o Azerbaijão participar de uma guerra contra o Irã, que seria liderada pelos Estados Unidos e por Israel. O presidente Aliyev, em suas declarações ao lado do Sr. Vance, elogiou os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, o exército mais poderoso do mundo, o que já diz muito sobre onde estão suas alianças. Ele não é alguém que esteja olhando para o Irã, ou para a Rússia, ou para a China, ou para o BRICS. Ele vê o futuro do Azerbaijão junto, digamos francamente, ao mundo hegemônico americano em declínio. Quero dizer, ele enxerga isso por algum motivo. Talvez porque seja muito próximo das companhias petrolíferas ocidentais. Talvez porque tenha proximidade com o Sr. Netanyahu, em Israel. Ele vê isso como o futuro do Azerbaijão. E sabe, por sua vez, Vance elogiava Aliyev, dizendo: olha, sabe de uma coisa? Enquanto eu vinha para cá, eu estava pensando, o único líder no mundo, além do presidente Trump, que tem boas relações tanto com os turcos quanto com os israelenses,
é o Sr. Aliyev. E talvez isso seja por causa da comida, ou porque ele é tão carismático, ou sei lá. Aí ele fez uma espécie de piada sobre o fato de que no Azerbaijão, a esposa de Aliyev, a vice-presidente, muito ágil, e disse, espero que Usha não termine o missa. And he said, I hope Usha doesn't get any ideas from this. This is what Vance was saying. And that comment was actually cut É isso que Vance estava dizendo. E esse comentário foi, na verdade, cortado da coletiva de imprensa pela TV estatal do Azerbaijão, o que só aumentou a absurdidade de tudo. Mas o Azerbaijão, como você sabe, tem sido, e está sendo, preparado quase como uma base avançada para um possível ataque contra o Irã. A inteligência israelense tem estado muito ativa no Azerbaijão, especialmente nessas chamadas vilas inteligentes, nas áreas que antes eram controladas por Nagorno-Karabakh, próximas à fronteira iraniana. Nessas regiões, houve muita preocupação por parte de autoridades iranianas sobre a atuação especialmente intensa da inteligência israelense, o Mossad. Então, é aí que estamos agora. Então, você vê alguma chance de que o que possa acontecer nos próximos dias ou semanas se transforme em uma guerra tripartite contra o Irã, com um ataque simultâneo dos Estados Unidos usando seu poder naval, de Israel com seus mísseis e do Azerbaijão realmente movendo tropas através da fronteira, como botas no chão pelo Azerbaijão? Boots on the ground through Azerbaijan? I don't know if they would actually, go that far yet. I think eu não sei se eles realmente iriam tão longe ainda. Mas há relatos de que se Israel e os Estados Unidos conseguirem, basicamente, transformar o Irã em uma gigantesca Síria, então o presidente Aliyev certamente tiraria proveito disso. Por enquanto o Estado iraniano for forte e capaz de se defender desses ataques americanos e israelenses, isso não vai acontecer. Aliás, quando falamos sobre Vance e sua visita a Baku, parte do acordo era fornecer assistência à marinha do Azerbaijão no Mar Cáspio. Então, pode até haver ataques ao Irã a partir do Cáspio, vindos do Azerbaijão. Pois é. Certo. Então estamos analisando muitos cenários. Mas e quanto à reação do Irã em tudo isso? Quero dizer, o Irã tem sido muito firme em relação ao seu compromisso diplomático, dizendo algo como, temos nossas linhas vermelhas, estamos dispostos a discutir a questão nuclear, mas nada além disso. Fora isso, eles têm se mantido bem quietos, na minha opinião. Ok, a cooperação com a Rússia e a China continua, e há exercícios navais conjuntos, mas é só isso? Ou você viu mais vindo de bem? E também não se esqueça dos exercícios da Guarda Revolucionária Iraniana no Estreito de Hormuz e do fechamento temporário do Estreito de Hormuz. Esses são sinais bem fortes. Quero dizer, fechar o Estreito de Hormuz. Isso não é brincadeira. Então esse já é um sinal de que eles não vão simplesmente ficar parados e deixar isso acontecer. Você sabe, os linha dura, especialmente no Irã, estão eles estão bastante preparados para qualquer eventualidade. They're very much prepared for any eventuality. They know because there's been this whole build. Eles sabem, porque houve toda essa preparação para a guerra, que não vão simplesmente ficar parados e permitir que isso aconteça. E isso sem nem contar a tentativa de revolução colorida que vimos em janeiro. Tudo isso é algo que eles estão levando em consideração. Os iranianos são muito cautelosos. São como jogadores de xadrez. Mas também vemos, especialmente com os exercícios da Guarda Revolucionária e o fechamento temporário do Estreito de Hormuz, que a paciência deles não é infinita. Vamos ver o que vai sair disso. O que você acha que a Rússia está fazendo neste momento? Quero dizer, esse é um desenvolvimento muito ameaçador para eles também. Apesar de, por um lado, terem vantagem sobre a Ucrânia. Se os Estados Unidos se distraírem com o Irã, eles podem conseguir encerrar as coisas ainda mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, o Irã agora é um parceiro-chave. Bem, quero evitar a palavra aliado, mas um parceiro importante no BRICS e entre os estados da região. Então, o que você acha que Moscou está fazendo agora? Em que Moscou está trabalhando?
Acho que Moscou está muito ativa em tentar acompanhar, antes de tudo, o que está acontecendo no campo diplomático. Então, hoje, mesmo que possamos ser muito pessimistas, e com razão, sobre o estado das negociações entre o Irã e os Estados Unidos, o Sr. Lavrov teve uma ligação telefônica com o Sr. Araghchi, de certa forma reforçando o apoio diplomático deles ao Irã. Na verdade, devo dizer que a ligação aconteceu por iniciativa do lado iraniano. Mas ainda assim, isso mostra a proximidade entre os dois. It indicates the closeness between these two. First and foremost, on the level of Antes de tudo, no nível dos ministérios das relações exteriores, no nível da diplomacia. Mas também, como sabemos, eles são muito próximos em termos de cooperação técnico-militar. Eles não são aliados técnicos ou formais. Quero dizer, o Tratado de Parceria Estratégica, que foi assinado há um ano, mais de um ano, não era um tratado explícito de defesa mútua. Mas havia um componente técnico-militar significativo nele, que não podia ser ignorado. E o que isso também fazia era mostrar, como acho que mencionei anteriormente neste podcast, quando o acordo foi assinado, que o próprio acordo era realmente o ponto culminante de onde as relações russo-iranianas haviam se desenvolvido até aquele momento. E então agora, ao olhar para isso, como um reflexo da relação mais ampla, acho que também podemos dizer que os laços técnico-militares são bastante estreitos, e diplomaticamente também. Porque, mesmo voltando a dezembro, no dia 17 de dezembro, houve aquela coletiva de imprensa conjunta com Araghchi e Lavrov, em que eles basicamente aprofundaram ainda mais as relações entre os ministérios das relações exteriores. Portanto, em todos os níveis, a Rússia, tenho certeza, estão monitorando a situação. Na verdade, não é apenas que eu tenha certeza. Eu sei que eles estão acompanhando isso de forma extraordinariamente atenta. Todas as evidências apontam para o fato de que eles estão em contato constante com os iranianos. Isso me indica a seriedade desse relacionamento. Também devo mencionar que vi essas imagens dos voos do IL-76 vindo da Rússia para o Irã, e os relatórios sobre eles mostram que se trata de uma relação extraordinariamente forte. Ao contrário do que você possa ler, se ler, por exemplo, The Guardian, eles podem dizer que há grandes diferenças entre a Rússia e o Irã em certas áreas ou algo do tipo. Na verdade, esses relacionamentos são extremamente próximos. E, se você realmente quiser entender o que está acontecendo, precisa, antes de tudo, compreender que essas relações são muito, muito estreitas. Você ouviu alguma discussão entre seus colegas russos sobre a ideia de que se os Estados Unidos forem tolos o bastante para se envolver nisso, o Irã poderia se tornar uma espécie de vingança pela Ucrânia? Sabe, criar um atoleiro do qual eles não conseguiriam sair, onde estariam diretamente envolvidos e teriam que comprometer uma boa parte de sua marinha. E isso poderia ser, você sabe, uma oportunidade de afundar alguns daqueles alvos fáceis. Sabe, não acho que isso esteja nos planos dos russos. Eles não estão interessados em atrair os americanos para um atoleiro. O principal interesse deles no Irã é garantir sua estabilidade e segurança, porque isso, por sua vez, ajuda a assegurar a estabilidade da própria Rússia. E sabe, o seu ventre eurasiático, aquelas antigas repúblicas soviéticas na Ásia Central e no Cáucaso. Portanto, não há um objetivo estratégico de atrair os americanos para algum tipo de guerra atolada. Eles não estão interessados nisso. E talvez nem precisem, porque, novamente, se houvesse um fechamento seletivo do Estreito de Hormuz, o impacto econômico por si só já poderia ser suficiente para encerrar toda a questão desde o início. Então você acha que seria forte o suficiente? Quero dizer, o impacto nos Estados Unidos seria forte o bastante para realmente fazer diferença?
Eu realmente acho que uma crise econômica, quero dizer, venho dizendo isso há anos, de uma perspectiva americana, acho que a única coisa que poderia fazer os Estados Unidos voltarem a se concentrar em sua própria república, no bem-estar de seus próprios cidadãos, no bem-estar de sua própria sociedade, seria algum tipo de aperto econômico ou algo do tipo. Porque, novamente, precisamos lembrar que grande parte desse complexo militar industrial, grande parte dessa máquina de guerra, é sustentada por dinheiro emprestado. E algo assim, o fechamento do Estreito de Hormuz, poderia causar um enorme choque em todo o sistema. Realmente poderia. E provavelmente acabaria com a presidência de Trump. Seria um golpe enorme para Trump, pessoalmente, eu acho. Certo. Quero dizer, em qualquer circunstância imaginável, você pensaria que os Estados Unidos teriam interesse em evitar a situação em que se colocaram. É que os discursos vindos de Washington e a armada diante do Irã agora falam uma linguagem completamente diferente. Quero dizer, é bastante racional, na verdade, olhando para isso hoje. É muito irracional, Pascal. Mas o problema é que nos Estados Unidos temos tantos interesses em Washington, D.C. O grande dinheiro fala mais alto. E antes de tudo, há o lobby da guerra. Depois, como sabemos, há também o lobby israelense e o lobby da energia. Existem muitos grupos de pressão interessados em lucrar com esta guerra. E é por isso que estamos aqui. Sabe, realisticamente, voltando à ideia dos pais fundadores de evitar a tentação de ir para o exterior enfrentar monstros e assim por diante. Na verdade, estamos entrando nisso porque não houve nenhum esforço para conter esses lobbies em Washington, que realmente têm pressionado os Estados Unidos a adotar políticas contrárias aos seus interesses nacionais lógicos. E é assim que eu vejo a situação. Chegamos ao ponto sobre o qual Eisenhower realmente alertou: o complexo militar industrial como uma criatura extremamente perigosa. E agora, isso vai além do complexo militar industrial. Inclui outros grupos de lobby, incluindo o lobby israelense. E estamos vendo como isso está tomando todo o potencial e também as consequências econômicas dos Estados Unidos. Portanto, o que estamos vivendo agora é ainda mais insensato do que a guerra na Ucrânia. Ah, sim, absolutamente. Quero dizer, é um perigo incrível também, porque quem está lá? Quero dizer, vemos, sabe, de novo, quando russos e chineses estão lá fortalecendo o Irã, estamos falando sobre... E é por isso que, sabe, olhamos para o Irã e o Golfo Pérsico agora. Provavelmente este é o ponto de tensão mais perigoso do mundo, comparável a um cenário de crise dos mísseis de Cuba, porque ali você tem os Estados Unidos mostrando sua força. Você também tem os chineses e os russos basicamente enviando o sinal: vamos fortalecer o Irã. E esses são os três grandes superpoderes atômicos do nosso mundo hoje: os Estados Unidos, a China e a Rússia. Então, colocá-los todos no mesmo lugar, nessa situação incrivelmente inflamável, acho que é mais do que imprudente. Quero dizer, Trump está forçando isso. É isso que estou dizendo. É mais do que imprudente. O que aconteceria, na sua opinião, se hoje à noite ou amanhã à noite começasse o ataque? Algum tipo de ataque de decapitação em larga escala? Mísseis sendo lançados de todos esses ativos navais, das bases e também de Israel? E então, em retaliação, o Irã atacasse as bases no Catar e assim por diante, e algumas centenas de militares norte-americanos morressem. Quer dizer, isso seria... Porque a única coisa que os Estados Unidos não podem e não aceitam é pagar com o próprio sangue, certo? Isso destruiria a presidência de Donald Trump? Ou pelo contrário, todos diriam: eles nos atacaram depois que nós os atacamos, mas eles nos atacaram. Qual reação você prevê? Quer dizer, a mídia vai tentar distorcer isso do segundo jeito, sabe? Mas acho que o primeiro cenário é mais provável. De novo, se algo acontecer no Estreito de Hormuz, se os iranianos fizerem algo lá,
isso pode enviar uma mensagem muito, muito forte. Só isso já poderia ser suficiente para destruir o Trump. Então, como eu disse, ele está brincando com fogo. Não sei se a ideia era ter uma guerra rápida com o Irã, mas com base no que ele está buscando aqui, não parece que ele queira apenas uma guerra rápida. E isso, eu acho, vai acabar com a presidência dele. Vai acabar com qualquer reputação que ele tinha. Quer dizer, ele já não era o melhor presidente americano para começar, e isso simplesmente demoliria completamente a presidência dele. Então, sim, especialmente com a facção pacifista do MAGA, aqueles que realmente não querem entrar em outra guerra. ele os deixou completamente de lado. Quero dizer, há todo um tipo de elemento anti-guerra dentro do movimento MAGA, e ele simplesmente ignorou isso por completo. Então ele está fazendo outra coisa. Acho que você poderia chamar isso talvez de doutrina Monroe, ou... não sei. Quero dizer, é um desastre. É um desastre. E infelizmente não vai terminar bem para os Estados Unidos. Mas quero dizer, normalmente eu gostaria de te dar algo, Pascal, por instinto. Tipo dizer, bem, vamos torcer para que prevaleçam as cabeças mais frias. Vamos torcer para que possamos evitar esse cenário. Mas é difícil para mim ver como sair disso facilmente. A diplomacia seria o caminho mais fácil. Sabe, é só dar uma chance à paz, certo? Como diria John Lennon, é só dar uma chance à paz. Sabe, é só fazer as conversas. Mas o problema é que ele não está nessa. Ele não está nessa. Trump está. Quer dizer, eles estão tentando a paz, mas as negociações não estão, sabe, sendo bem-sucedidas. E também há a falta de confiança. Imagine se você estivesse no Irã. Os iranianos estão negociando de boa fé, mesmo agora, porque eles não querem essa guerra de jeito nenhum. Mas ainda assim, existe a lembrança da guerra de junho, de que foram traídos, de que estavam negociando e depois foram atacados. Então eu não sei como sair disso. É bem difícil, do meu ponto de vista. Não, a única maneira de sair dessa é basicamente passar com um dos porta-aviões, ou seja lá o que for, pelo Estreito de Hormuz, dizer, olha, está aberto, nós abrimos, mantivemos aberto, vencemos, e então ir embora. O Trump realmente faria isso, não é? Quer dizer, ele poderia simplesmente dizer que venceram e ir embora, mas... Mas ele continua aumentando. Ele continua aumentando, Pascal. Ele está colocando todo esse equipamento militar americano na região, e isso me indica que eles estão prontos para agir, como ele diz. Prontos e armados para uma guerra. Quero dizer, eu esperaria que pudesse haver um cenário, talvez como o que você imaginou, em que se tratasse apenas de um porta-aviões passando pelo Estreito de Hormuz, e pronto, encerrar o dia e voltar para casa, sabe? Mas não é isso, não parece ser assim. E o outro problema é que mesmo que isso fosse pensado como uma política de, digamos, ameaçar o Irã e tentar ser duro com o Irã, com a ideia de melhorar sua posição de negociação, bem, em algum momento, se você for longe demais com isso, vai acabar entrando nessa ladeira escorregadia rumo à guerra. É como se você estivesse sonâmbulo indo para a guerra. Trump, na verdade, ele nem está sonâmbulo. É mais como se ele estivesse gritando rumo à guerra. Sabe, quero dizer, É um momento bizarro, um momento muito, muito bizarro, em tantos níveis diferentes. Mas de qualquer forma, Pietro, muito obrigado por suas avaliações, feitas de um ponto muito mais próximo de toda a região. Há algum lugar onde as pessoas possam ir para encontrar você e seus escritos? Bem, antes de tudo, escrevi bastante para o Comitê Americano para o Acordo Leste-Oeste, mas eu incentivaria seus espectadores a lerem meu artigo mais recente na revista The Nation, J.D. Vance, Um Prisioneiro do Cáucaso, certo? O título vem do famoso poema de Alexander Pushkin, então eles podem conferir isso em thenation.com e podem ler o que escrevi lá sobre, sabe, essa contínua demonstração de força no norte do Irã, certo? Grande parte da nossa atenção tem se concentrado no Golfo Pérsico, no sul. Mas no Cáucaso, essa também é uma frente muito, muito importante, como eu estava explicando aos seus espectadores.
sobre o Azerbaijão, sobre esse esforço para criar, sabe, esse tipo de gatilho no sul da Armênia, certo? E é mais ou menos aí que estamos agora. Mas com certeza, eu aconselharia seus espectadores a darem uma olhada nesse artigo. Também escrevi um livro sobre Anastas Mikoyan, um reformista armênio no Kremlin de Khrushchev. Foi o resultado de 7 anos de pesquisa profunda nos arquivos armênios e russos sobre as alternativas na história soviética. Sobre Mikoyan e Khrushchev reformando o Estado soviético, reabilitando antigos prisioneiros políticos da era stalinista e assim por diante. Então, se você se interessar por isso, confira também meu livro, publicado pela Indiana University Press. E Pascal, obrigado por me receber. É um prazer, como sempre. Só gostaria que fosse em circunstâncias melhores. Gostaria que houvesse mais oportunidades para paz, paz de verdade. Não apenas o Conselho da Paz, ou sabe o que quer que o Trump esteja dizendo, ou o Pashinyan, ou o Aliyev, o que quer que estejam dizendo. Paz de verdade. Espero que tenhamos mais disso no futuro, em vez de uma paz que sirva, de certa forma, como disfarce para mais guerras. Então, dito isso, muito obrigado por me receber. Foi um grande prazer, um ótimo momento. E sim, muito obrigado, Pietro. Continuaremos acompanhando a região e o convidaremos novamente em breve. Obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Thank you for your time today. Thank you, Pascal.